Tiago Dalvi gosta de falar que o seu sucesso da noite para o dia, na verdade, levou anos para acontecer. Isso porque a jornada foi longa até encontrar o modelo de negócio certo. Filho de empreendedores, o paranaense queria ajudar artesãos a venderem mais. E começou com uma pequena loja de shopping que se tornou, em 2015, o Wallist. A startup conecta empreendedores a marketplaces e também permite que os empreendedores criem as suas próprias lojas virtuais. Hoje, o Wallist atende cerca de 100 mil vendedores em mais de 180 países. E o Thiago é o nosso convidado de hoje. O empreendedor vai contar toda a sua trajetória, desde o começo até o Wallist virar um unicórnio, ou startup avaliada em pelo menos $1 bilhão. Thiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Mari. Estou super feliz em poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, dos desafios e um pouco do que está por vir também. Legal, Thiago. A gente já deu um spoiler aqui falando que você é paranaense, né? Mas a gente gosta de começar sempre perguntando para o empreendedor: em que cidade do estado exatamente você nasceu? Em que cidade você cresceu? E como é que foi a sua infância? Mário, eu sou natural de Londrina, interior do Paraná, né? Então é uma cidade não tão grande, né? Mas foi uma infância super feliz, assim. Eu acho que meus pais sempre empreendedores, como você comentou. Meu pai teve uma loja em shopping de vender aeromodelo, minha mãe era autônoma, né? Arquiteta, engenheira, e sempre tiveram que lutar e trabalhar muito para poder construir seu patrimônio. E eu acho que eu fui muito influenciado assim, por essa história, né? Meus avós também foram empreendedores, então acho que de certa forma o empreendedorismo sempre esteve assim, muito por perto, né? E como parte da minha vida ali. E Londrina, eu fiquei lá até os 15 anos de idade. Eu acabei passando tanto na Faculdade de Administração de Londrina, a UEL, quanto na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e eu decidi mudar, assim, com 16 anos de idade, eu fui para Curitiba, de mala e cuia, com um apartamentinho de 29 metros quadrados, e me mudei para lá, e muito novo, né, começando a faculdade, eu acho que eu fui exposto a muitas coisas muito legais e obrigado a me virar. Na prática, eu lembro que eu vivia com quase R$500 por mês só, então tinha que me virar em todos os sentidos, desde fazer a minha comida até não tinha carro, né? Então eu acho que isso me ajudou muito a talvez construir um pouco mais de maturidade ainda muito cedo. E você mencionou também que seus pais eram empreendedores, e eu estava lendo uma história que quando você tinha só 6 anos de idade, seus pais tinham um escritório de arquitetura e decidiram fechar para abrir uma loja de brinquedos importados. E imagino como toda criança você deve ter ficado feliz com a notícia, mas depois eles tiveram alguns problemas de gestão, né? Perfeito. Na prática foi fantástico, porque eu ainda muito novinho, né, eu olhava para aqueles brinquedos e era tudo que eu sempre sonhei, né, então, pô, eu podia, o trabalho do meu pai é a minha brincadeira, assim, eu achava maravilhoso, mas como você comentou, acho que por um tempo foi bem, e a empresa estava crescendo bastante, eles chegaram a abrir 2 lojas, na verdade, uma no centro da cidade, outra no shopping. Eu acho que eles sempre tiveram um pouco mais de desafio na gestão do negócio, porque eles nunca tiveram essa educação formal para gerenciar a sua empresa. Em partes isso também influenciou bastante a minha história depois, e aí veio uma mudança da legislação sobretaxando os brinquedos importados, e aí o imposto que era, sei lá, 10, 15% na época virou 100%, e aí inviabilizou por completo o negócio, né? Da noite para o dia, todos os produtos que tinham um preço que não era super barato tiveram que ser reprecificados, e aí eles perderam assim, o chão, né? E foi desolador, assim, porque eles tinham toda uma história sendo construída e de repente você se vê sem mais nada, né? E tiveram que fechar a loja, enfim, tiveram vários problemas, né? Então eu lembro muito bem da face bacana do empreendedorismo dos meus pais, de ter uma loja no shopping com brinquedos que eu amava, né? E de vez em quando realmente brincava e tal. E por outro lado, as discussões que eles tinham em casa por causa do dinheiro, porque a loja não estava indo bem, por causa das mudanças, e eu cresci com isso, né? Então comecei com 5 anos de idade, mas até os meus 12 anos de idade, essa era ainda uma realidade lá em casa. Até eles perceberem que não era mais o caminho, e aí fechar a loja. Mas não é uma experiência tranquila, né? Assim, normalmente você fechar um negócio, ainda mais no Brasil, é uma experiência traumática. Eu passei por tudo isso com eles, e na prática eu decidi ir para a administração para tentar não cometer os mesmos erros dos meus pais, né? Então, o que eu posso fazer com os erros que eu via dentro de casa, né? Separar o bolso da pessoa com o bolso do negócio, né? As coisas meio básicas, assim, até, mas que me
que influenciaram demais, assim. Eu até estava lendo uma história também que você falou justamente dessa questão de misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal, que você pedia dinheiro pro seu pai para comprar um lanche e ele tirava do caixa da Da loja para loja. te dar, né. Imagina fazer a conciliação financeira no final do dia disso. Putz, o que é essa nota aqui do McDonald's que não tem nada a ver com o meu negócio, né? Mas era a realidade, entendeu? Então, eu acho que é isso, né? A falta de uma estrutura de gestão, né? É um negócio familiar, é um negócio gerenciado por uma pessoa que tinha uma paixão muito grande por aquilo que fazia, mas que não necessariamente estava com uma estrutura de negócio para poder tocar aquilo, enfim, né? Fazer ele crescer e tal. E muito pouco preparado para a mudança estrutural que veio depois do governo. Nunca tinha feito uma poupança de verdade, ou um colchão, ou enfim, alguma reserva de segurança ali para garantir momentos mais difíceis. E se você for ver bem hoje, Mara, acho que tem muitos negócios que sofrem do mesmo mal ainda, né? O nosso país ele ainda tem muito dessa realidade, a maior parte dos empreendedores ainda tem esse desafio. Acho que a pandemia colocou muita gente em prova nesse sentido, porque não tinha reserva, foi pego de calça curta e de repente teve que se reinventar. E você falou que você decidiu fazer administração justamente para não cometer os mesmos erros. E por que você queria empreender também, tendo visto todas essas dificuldades que seus pais passaram? Eu tinha muitos amigos da época da faculdade que também estavam empreendendo. Alguns mais numa linha social, né, de impacto, montando organizações sociais ou empresas sociais, e outros até negócios mais tradicionais mesmo, marca de roupa. E eram as pessoas que estavam meio que no meu convívio social da faculdade. Então, para mim, de novo, era muito natural, não só pela família, mas também pelas amizades. E eu me inspirava muito por aquilo. Eu falei, pô, esse pessoal tá saindo da faculdade para empreender, para construir coisas novas. Eu sempre me identifiquei muito com essa cabeça de construir coisas, né? De tirar coisas do papel, de fazer coisas do zero. E eram os meus melhores amigos da faculdade. Então, aquilo me brilhava o olho, né? E na prática, eu acho que acabei seguindo muito esse caminho, porque foi natural, assim. Acho que teria sido muito mais difícil eu ir para o outro lado, o lado corporate da coisa. E não é que eu não tentei, não. Eu até participei de alguns trainees tal na época, mas eu já estava com a minha primeira empresa aberta. E aí é um papo para depois, assim, mas eu acho que foi mais natural, sabe? Eu ia justamente perguntar, lá na faculdade você participou de empresa júnior, também participou como voluntário da Aliança Uhum. Empreendedora, que fomenta negócios em comunidades de baixa renda. E foi justamente nesse período que você começou a falar com artesãos, né, e criou a sua primeira empresa, né? Perfeito. Acho que o contexto inicial de onde começou toda a história, né? Eu gosto de falar que a gente serve quem a gente foi no passado. Porque a gente viveu na pele as dores do que é ser um lojista de verdade, né? O meu primeiro trabalho foi na empresa júnior como voluntário, depois na Aliança Empreendedora, como você comentou, e foi muito bacana, porque eu passei a ter contato com muita gente em diferentes comunidades, né? Eram cooperativas, associações que produziam coisas muito legais, muito bacanas, muito bem feitas, bem acabadas, mas que não tinham a menor ideia em como vender. E eu achava que eu tinha um talento para a área comercial, comecei a pegar na mão de alguns desses, né, artesãs e vender os produtos deles para pequenas lojas, pequenos varejistas lá em Curitiba mesmo. E aí a gente percebeu que do outro lado tinha uma oportunidade, né? Tinha gente querendo comprar aquele tipo de produto, mas ninguém fazendo a ponte entre esses dois mundos de forma escalável. Na minha concepção, Mari, a melhor forma de começar aquilo era simplesmente vendendo o que tinha disponível, e aí a gente começou, acho que, assim, zero inovador, né? Acho que para quem está nos ouvindo agora, pode olhar para o list de hoje e falar, nossa, mas eles já estão em outro momento, realmente, mas a gente começou como uma loja em shopping. O primeiro formato de negócio do que é o Olist de hoje foi uma loja em shopping. Nada muito diferente do que os meus pais fizeram lá atrás. Então, assim, não precisa também começar com um modelo muito inovador. Precisa começar de alguma forma, né? Acho que tirar o negócio do papel de verdade, aprender na prática. A loja foi fantástica para aprender exatamente o que significa gerenciar a escala de funcionário, como é trazer cliente para um shopping, como é gerenciar o portfólio de produto, o que você coloca na vitrine, que promoção você faz. Então, é difícil, na verdade, fazer isso dar certo. Tanto é que a nossa loja não deu certo, né? Você acha que foi um ótimo aprendizado, a gente entendeu muito bem como era difícil colocar aquilo de pé e que também não era o caminho para poder escalar, né? E talvez entregar o grande sonho, né? De empoderar o comércio, de mudar a situação daqueles, né, centenas e até milhares de empreendedores que estavam naquela situação. Por que você decidiu começar com uma loja de shopping? Foi pelo que você aprendeu dos seus pais? Por que esse modelo?
Mário, é uma ótima pergunta. Acho que na prática eu não tinha outro caminho naquele momento assim para seguir. A gente tinha pensado outros modelos, né? Então, participar de feira, vender via catálogo. Mas eu confesso, eu não sou empreendedor de tecnologia por natureza, assim, né? Eu não sou de programação, então para mim, vou montar um site, né? Naquela época, 2013, você não tinha grandes referências, né, de empresas de tecnologia, esse mundo de startup não existia muito ainda. Então, as referências elas eram mais remotas, né? E naquele momento, o grande sonho era expor aqueles produtos que a gente tinha nas melhores vitrines. Onde eram as melhores vitrines em Curitiba? Nos shopping centers. Então vamos atrás do shopping para ver se a gente consegue alguma coisa. E a gente conseguiu, né? Um deal diferente com um shopping em Curitiba que apoiou, né, um pouco da ideia da Solidário no começo. E foi meio que o formato que começou. E eu acho que aí já vem um primeiro aprendizado, assim. Eu não acho que naquele momento a gente parou para fazer um diagnóstico de qual é o melhor caminho para poder seguir e endereçar a dor daquele lojista que a gente queria endereçar. Talvez a gente teria seguido por um outro caminho. Ao mesmo tempo, eu estava com 19 anos de idade. Então, assim, que sofisticação, né, você tem para poder fazer isso. Então, eu também não sei se eu faria diferente, sabe? Porque na prática é o que a gente tinha, né? Foi um ótimo começo, foi um ótimo momento. Eu também não olhei e nunca olhei para nenhum dos pivôs da história, que foram vários, como um ponto final. É uma puta vírgula. Põe a vírgula na história aí e vamos continuar aprendendo, entendeu? Porque se fosse ponto final, vou fazer um treininho em algum lugar e mudar, né, de profissão, né? Então acho que, de novo, foi um ótimo investimento no aprendizado, na educação, e depois, né, se for fazer um fast forward aí, 15 anos, desde a época da loja até agora, acho que criou uma casca muito forte, assim, né? Eu acho que muito do nosso grip de resiliência, dessa lógica de querer evoluir sempre, de não se conformar com o que a gente tem agora, com o status quo, vem desde essa época, né? E como você falou, essa loja chamava Solidarium, você criou com 19 anos de idade, lá em 2007. Eu ia perguntar qual que você acha que foi o maior erro que você cometeu naquela época, talvez pela idade, pela inexperiência, e que você leva assim pra você e nunca mais cometeu de novo. Eu acho que todos os erros que você puder imaginar, Mário, a gente cometeu na época e ao longo da história inteira, né? Eu gosto de falar isso também porque é assim que a gente aprende, né? Quando você se coloca numa posição de dor, é que você se obriga a melhorar de verdade, né? Então a loja, ela tinha muita dificuldade de se pagar. E a gente já errou desde a época da precificação. Eu acho que eu tinha um idealismo muito forte na época. A loja ela tinha um conceito de fair trade, né, de comércio justo. Então, não, a gente não pode colocar uma comissão ou um markup tão alto, senão isso é injusto com o produtor. Tá, mas se a loja não se pagar, não tem nada, né? O ciclo não acontece. Então, assim, de novo, o idealismo acho que me cegava até naquele momento. E eu acho que esse assim, de certa forma, um aprendizado que eu trago para hoje. A gente não tem que abraçar um ou outro ideal, né? Acho que você tem que entender exatamente o momento do negócio para poder continuar evoluindo o tempo todo. E eu falo isso até hoje, não dá para escrever na pedra, seja o modelo de negócio, seja o modus operandi, seja a cerimônia, seja a cultura, seja o que for. Você tem que ter valores muito sólidos. E eu acho que isso a gente foi construindo ao longo do tempo, né? O que a gente está disposto a aceitar e o que a gente não está disposto a aceitar. E isso tem que pautar a relação, né? Mas eu acho que a loja foi uma ótima experiência para isso, né? E você falou de sempre mudar o modelo de negócios, né? Não escrever em pedra. E a primeira mudança de modelo de negócio que você fez foi... Você decidiu fazer parcerias com grandes redes de varejo para vender os produtos dos artesãos lá, né? Não só na sua loja. E um dos seus primeiros parceiros foi o Walmart. Eu ia te perguntar como é que você conseguiu fechar essa parceria com o Walmart, sendo tão novo ainda. Essa é uma ótima história, porque na prática a loja já não estava indo tão bem. E se o empreendedor percebe, né? Se você não quer se enganar com algum indicador de vaidade, você percebe, né? Se você está acompanhando exatamente o que está acontecendo no seu negócio. E a gente começou a perceber que o resultado não estava fantástico. E aí a reflexão do momento é, poxa vida, se a gente quiser fazer esse negócio dar muito certo, será que a gente não deveria se juntar a quem já tem escala no Brasil? E aí a primeira pergunta que a gente fez é, quem tem escala? O maior varejista do mundo era o Walmart tinha presença no Brasil. Então vamos construir acordo comercial com o Walmart. Não, beleza. Aí nesse momento eu tinha 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, não tem LinkedIn, você não tem ninguém que trabalha no Walmart. Como que você constrói um acordo comercial com o maior varejista do mundo? Não é trivial, na verdade, né? A gente, enfim, conhecia um dos diretores num evento, eu lembro que ele gostou da ideia, a gente foi para lá, ao final daquela reunião a gente tinha lá 32 produtos aprovados com a rede Walmart, passou um mês, não vinha pedido, não vinha nada,
E eu achei estranho, né? Falei, pô, o cara falou que ia mandar um pedido, aí eu fui na loja, a gente começou com uma loja só da rede, e o cara tava maluco atrás do Thiago, da Solidarium, porque o Thiago não tinha integrado o RP, daí eu falei, caraca, RP, a gente não tem RP, cara, nem sabia o que era RP direito na época, né? Eu emitia as notas fiscais da Solidarium na mão na época, pra você ter ideia, o talãozão, né, grande, colocava os produtos no carro, no porta-mala, ia lá na loja, né, fazia a entrega, dava a volta, esperava nas docas, às vezes 2 horas para fazer uma entrega, né? Dava a volta e colocava na gôndola. Mas de novo, acho que foi bacana, porque o fato da gente ter mirado no Walmart, que era o maior do mundo, acabou abrindo portas para vários outros, né? Então depois a gente entrou na Lojas Renner, na Tokstok, enfim, vários outros grandes varejistas, e aí eu acho que vem uma outra leva de aprendizado, né? Então faz sentido você distribuir com os maiores do seu mercado, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você tenha investimento para poder construir uma estrutura de apoio. A gente não tinha investimento, né? Nessa época o investimento era o carro para ir lá, poder fazer a entrega, né? E era caro, na verdade, para fazer isso, né? E eu acho que veio uma outra leva de aprendizado, porque para você escalar do jeito que a gente estava fazendo era impossível. E é interessante, Mário, porque para mim, de novo, eu não tenho uma história de tecnologia. A concepção do negócio não foi em tecnologia. Então, para mim, naquele momento, tecnologia era botar o RP que o cara da loja falou. Pô, se eu tivesse um RP, eu ia faturar muito mais rápido. Então, eu vou poder emitir mais nota, vou poder vender mais, na verdade, né? Então, olha a cabeça, né? Se for pensar na época, né? Hoje a gente comprou um RP recentemente, mas na época eu acho que foi muito bom para poder aprender também o que era necessário para você ter sucesso com esses grandes varejistas, né? E eu acho que isso é legal também para ninguém né, se acanhar, assim. Pô, na prática é o Walmart, então, que é o maior do mundo. Pô, vai atrás, dá um jeito, né? Eu lembro de ter mandado e-mail para Deus e o mundo, falei com todas as secretárias do mundo, com todo mundo. E foi difícil conseguir o acordo comercial com os caras. E até quando a gente conseguiu. E aí foi muito legal, porque a gente provou que dava para fazer. Por 4 anos a gente fez só isso, né? E aprendeu muito a operar dentro dos grandes varejistas, né? E eu acho que aí veio uma outra leva de aprendizado da história, né? Ser um distribuidor, não mais um varejista, mas agora um distribuidor. E eu acho que a gente conseguiu de novo viver na pele a dor desse perfil de negócio no nosso país. É engraçado essa história com o Walmart, que nem você comentou, né? Que não estava chegando nenhum pedido e aí você descobriu que não chegava porque não tinha um sistema de gestão integrado e do nada você acordou, acho que com mais de 1.000 pedidos para entregar na hora, porque essa falha, enfim, finalmente foi corrigida. E como é que você acha assim, que o empreendedor consegue se preparar para essas coisas? Porque você nem estava pensando que o ERP seria um problema, né? Como é que o empreendedor pode se preparar para problemas que ele nem imagina que vão surgir? Eu acho que não é fácil, né? Óbvio. Então, acho que a realidade ela é sempre muito mais dura, assim, né? A gente estava falando um pouco mais cedo aqui como o negócio vai crescendo e vai ficando cada vez mais difícil. E talvez um dos grandes aprendizados na minha história foi o valor do time, né? O principal ativo que a gente construiu ao longo dessa história são pessoas, né? Pessoas incríveis, melhores do que eu, para cada uma das posições que a gente tem hoje na empresa e naquela época, acho que teria feito uma diferença muito grande, né? Você ter mais pessoas muito boas. A gente teve gente muito boa que, obviamente, participou, mas entrou em sprints muito curtos, né? Até porque acho que o sonho ainda não era um sonho com um modelo de negócio que se sustentava, tal. Então, eu acho que o time faz toda a diferença nesse sentido, Maria. São pessoas que muitas vezes estão preparadas para o inesperado, né? Pessoas que muitas vezes já passaram até por isso, né? E você como first time founder, né? Assim, pô, montou o seu primeiro negócio, que é a primeira vez que você está empreendendo, você vai se deparar com muita coisa que você não está acostumado ou acostumado. Então acho que poder se cercar de pessoas realmente muito boas e melhores do que você, não só dentro do seu time, mas como parceiros, investidores ou só mentores, né? Pessoas que você confia, que vai te falar a real de verdade, sabe? Porque também tem muita gente que passa a sua mão na cabeça, né? E aí não adianta nada, né? Você quer se cercar de gente que passa a mão na cabeça, pô, já chega a mãe e o pai, né? Acho que a gente precisa de gente que fale a verdade, né? E eu acho que nesse ponto a gente sempre teve muita gente muito crítica por perto. Então, eu lembro de ter saído para captar investimento nessa época, e a gente tomou nãos garrafais, assim, naquela época, né? Pô, eu parava para pensar, por que os caras estão falando não, meu? Parece fazer tanto sentido, mas eu não estava enxergando ainda o porquê de verdade, né? O modelo de negócio não estava ali, o economics não parava de pé, não era escalável de verdade, né? Então, acho que como empreendedor, a gente também tem que se colocar na posição de quem está trazendo muitas vezes a mensagem, né? Pô, que ângulo ele está olhando, que lente ele está usando, que eu não estou usando. Eu acho que não dá para se apaixonar demais pela ideia. Senão eu ia estar na loja de shopping até hoje.
né? Se é a ideia, se é o ideal, se é aquilo, então, pô, eu ia estar fazendo a loja de shopping até hoje, talvez ia ter 1, 2, 3 lojas hoje, e nada além disso, né? Então, acho que o importante é justamente você estar um pouco aberto. Então, não é a resiliência por ficar onde você está, né? O conceito de antifrágil acho que é legal nesse sentido, né? Você evoluir a partir dessas, né, enfim, dessas iterações, né, interações com os desafios, né? E como você falou, além do Walmart, vocês fizeram parceria com o Tok também, e isso foi lá por volta de 2011. E aí, justo nesse ano, você fez um programa nos Estados Unidos e decidiu que, de novo, ia mudar o modelo de negócios. Como é que foi essa história? De 2008 a 2011, a gente virou distribuidor e trabalhou com grandes varejistas. Em 2011, a gente estava percebendo como estava difícil, na verdade, escalar esse modelo. A gente já estava, acho que, em 300 e tantas lojas, né? Com produtos em muitas lojas. E o negócio estava crescendo, mas ele não dobrava de tamanho a cada ano. Era uma coisa assim, ainda... né, pequena de tamanho, né? Acho que a gente tinha 5 colaboradores naquela época, então eu sentia a necessidade de que a gente tinha que evoluir, né? Que aquele modelo de negócio não ia levar a gente tão longe. E aí eu conheci esse programa, porque eu tava vendo, né, pô, onde que eu posso ir para talvez assim, me colocar também numa posição de desafio, né? E ser desafiado por pessoas muito melhores do que eu. E aí eu conheci, chamava The Unreasonable Institute, né? Então, traduzindo ao pé da letra, o Instituto dos Sem Razão, né? De pessoas que não se movem pela razão. E o foco deles era colocar alguns empreendedores com mentores, com investidores, com um monte de gente numa casa para morar junto por 45 dias. E foi um caldeirão de tudo, assim, né? Acho que eu entrei lá um liquidificador, assim, acabei sendo impactado por muita coisa. Tive contato com esse mundo da tecnologia. Foi em 2011, a gente estava no momento de pivotar de novo e de olhar dois mundos. De um lado, a gente entendia que a gente podia seguir focado em uma linha de produtos, que a gente já estava vendendo na época da Solidário, que era calçados, montar uma fábrica de calçados, aí, né? Ou não, ou seguir por esse caminho mais de tecnologia e tentar ajudar muito mais gente a vender todo tipo de produto. Então, eu lembro claramente de ter sessões de mentoria, né, de, pô, por que não a fábrica de calçados? Porque sim, eventualmente, esse caminho do marketplace, né? Foi lá que eu conheci o pessoal do eBay, conheci muita gente do Etsy, né, de muitos marketplaces americanos, e que para mim foi revelador. Né? Aquela noção que eu tinha de tecnologia só para emitir nota mais rápido foi 100% desconstruída e tecnologia passou a ocupar um espaço de... A tecnologia ela te permite alavancar o crescimento. Né? Então, a tecnologia como fator de alavanca de crescimento. E isso foi muito legal. Né? Então, eu saí de lá assim, com um nível de excitação, de engajamento em poder fazer esse negócio acontecer, de tirar do mundo offline, trazer para o mundo online, montar o nosso próprio marketplace, que, independente de investimento ou do que for, né, a gente tinha ganhado um grant, uma doação de um programa de apoio, que era acho que $20 mil na época. Foi o que colocou a Solidário Marketplace de pé. Com isso, a gente contratou o primeiro programador, o primeiro designer, botou de pé o site inicial e foi muito legal, porque eu acho que ali veio uma nova onda do que seria, né, pra gente, né, pra minha história, esse mundo da tecnologia, né, que eu acho que aí é outra coisa. E aí, em 2011, então, vocês criaram o Solidarium Online, né? Uhum. E eu tava lendo que já começou sendo muito melhor do que o Solidarium loja física em resultados. Acho que vocês chegaram a uns 15 mil lojistas, mais de 300 mil produtos cadastrados, e tudo parecia... tá indo bem, mas eu também li que foi, no pessoal, uma época difícil financeiramente. Foi. Até sua namorada, se não me engano, teve que te ajudar com as contas. Por que isso estava acontecendo? A empresa parecia bem, mas as suas contas no pessoal não. Porque na prática, assim, o negócio estava crescendo bastante, a gente não tinha recebido algum aporte de investimento, muitos investidores estavam olhando para aquilo e falando, bom, super interessante, mas a gente não era o único fazendo aquilo. Tinha outros concorrentes também, que alguns já estavam até mais adiantados, né? Tinha o Elo7, tinha o Airu na época, tinha gente que já estava fazendo, já tinham recebido aporte de fundos institucionais relevantes, e a gente estava começando com esse senso de propósito muito grande, uma missão muito forte, muito nobre, tinha uma atração, a gente crescia na época acho que 15, 20% por semana, então, super bacana, mas sem investimento, como que você continua financiando isso de verdade? Como que você coloca o time certo para poder tocar esse negócio? E naquele momento a gente precisava, era ou isso, ou eu ter o meu salário. Então, eu priorizei o time, né? E a gente
continuou pagando o salário do time, eu parei de receber todo o meu salário, então foi muito difícil. Eu lembro que chegou um momento também, a gente já não tinha mais o caixa para poder pagar nem os funcionários da Solidarium como marketplace, né? E aí foi um momento bem difícil do pessoal mesmo, assim, de botar a cabeça no travesseiro e, no final da noite chorar, porque você fala, pô, não sei como vai ser amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã, assim, pô, vou simplesmente abandonar tudo isso que eu fiz até hoje, que já era 10 anos, né? Então, se fosse na loja, com 1 ano, você fala, cara, tá, vai, 1 ano, né? O que foi 1 ano, assim, pô, numa vida inteira pra você construir agora? Quando você tem 10 anos de história, né, tentando, mudando, o que você faz, né? Assim, você continua, você desiste, puta, tô perto, não tô, de fazer dar certo de verdade. Eu lembro de ter tido algumas conversas na época, de simplesmente abandonar, de desistir. E aí foi muito legal essa coisa de se cercar de pessoas muito boas, né? A galera que estava comigo na época da Solidária falou, cara, não, pô, vamos fazer dar certo, né? Dá, Thiago, não, a gente vai, não dá para pagar salário, a gente trabalha de casa mesmo, então não tem problema, volta para casa, devolve a sala aí, vamos dar um jeito. Então, isso acho que foi sempre muito legal, assim, na história inteira, e por isso que a gente sempre valorizou muito o tema pessoas no Olist. Agora no Olist, mas antes na Solidarium também. Porque é a base de tudo, é o principal ativo, é quem faz acontecer, independente de estar indo bem ou estar indo mal, né? É quem vai dar o apoio, é quem vai acreditar, é quem vai empolgar, né? E acho que todo mundo passa por isso no final. Né, assim, não é linear, a história nunca é linear, nossa, todo mês sempre um melhor do que o outro, pô, não é, na prática tem muitos meses difíceis, né. Eu ia justamente perguntar como é que você fez nesse momento para não pensar em virar um funcionário, entregar tudo, ter aquele seu salário garantido, o que fez você querer continuar? Eu acho que um pouco desse balanço, né, de, pô, já são 10 anos, eu acho que a gente está mais perto do que longe, então a sensação era essa, né, a gente já testou tanta coisa, será que, me parece que esse caminho da tecnologia é o caminho de verdade, talvez a gente só não encontrou o meio, né, então, pô, talvez eu devesse me esforçar mais para captar o investimento, para poder viabilizar tudo isso que a gente estava fazendo, e eu acho que também as coisas acontecem sempre no momento certo, assim, não sei como, não sei porquê, mas acho que as coisas acontecem no tempo certo, que bom que a gente nunca tinha recebido investimento antes, então nunca me diluí antes, nunca me endividei antes, nada disso, né? Eu cheguei por esses 10 anos sem nunca ter R$1 de dívida, o que no Brasil, empreendendo há 10 anos, é um histórico e tanto, assim, né? E na prática, naquele momento estava super difícil, mas a gente já tinha tido uma história, assim, com uma reputação muito bem construída, né? As pessoas sempre viram a história da Solidarium com muita solidez, né? Por mais que tenha pivotado, mudado, pô, a gente sempre entregou o que a gente prometia, sempre, assim. E eu acho que todas as pessoas que eu fui interagindo ao longo da época, de alguma forma foram nos acompanhando também nessa história. Então, por exemplo, na época o presidente do Walmart, a gente tinha relação com ele, ele não podia estar próximo do negócio. Quando a gente pivotou para virar um marketplace e ele saiu do Walmart e falou, Thiago, eu quero investir. Né? Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? O Flávio Dias, né? Que hoje ainda é um investidor, super amigo, próximo. Então, eu acho que ter construído uma história consistente também e sólida nos permitiu, né, construir o que a gente construiu depois. Mas aqui tem uma outra história, Mari, que a gente estava quase quebrando. Assim, literalmente há 1 semana de caixa, não tinha dinheiro para pagar a próxima folha, tinha que pagar uma outra coisa. E aí a gente já estava realmente pensando em desistir e parar. E aí a Betty Yang, que é uma das partners, né, sócias da 500 Startups, que é uma das principais aceleradoras do Vale do Silício, me ligou e falou, Thiago, a gente está acompanhando um pouco da sua história, eu já tive uma experiência no passado com artesanato, e sou apaixonada pelo que você está fazendo, você não quer vir para a 500? A gente gostaria de investir no seu negócio. Na hora, sabe quando tá tão difícil que você fala, não é possível, não é verdade. Eu joguei a real para ela, falei, Betty, ou você, assim, deixa eu refletir primeiro, porque eu também não sei se a gente está no ponto de continuar. Eu juro que eu falei isso, a primeira reação foi essa. E eu tive essas conversas, né, em casa e tal, e pô, óbvio que tem que ir, né, cara, a oportunidade da vida, vai pro Vale do Silício, você exposto a um monte de coisa que você nunca, talvez tenha tido contato de verdade, com investimento para fazer o sonho acontecer, de novo, na lógica de mais perto do que longe, tipo, era o único caminho a seguir. E aí a segunda coisa que eu voltei para a Betty e falei, Betty, super legal, mas se você não transferir esse dinheiro em 1 semana, não tem mais empresa, né? E ela falou assim, a gente nunca fez isso, né? Pô, não sei se vai dar, na verdade, eu tinha que abrir empresa fora e tal. No final deu certo, a gente foi pro Vale do Silício, eles investiram, são acionistas ainda até hoje no Olist, e de novo, né, as coisas acontecem no tempo certo. Então acho que também não dá para sofrer, morrer de ansiedade,
sabe? Puta, as coisas vão acontecendo, né? Dá tempo ao tempo que, na prática, acho que tudo passa, né? E quando você falou para ela que precisava do dinheiro em uma semana, a aceleradora levou isso numa boa? Como é que foi? Não, assim, eles já tinham passado por um pouco de tudo, né? A 500 já tinha investido, acho que o nosso batch, né? A turma era a 9ª turma já, então já tinha um monte de empresa, eles já tinham passado por um pouco de tudo, e eles levaram a sério, porque eles gostavam muito da empresa, gostavam muito da gente, eles queriam a gente lá, e no final acho que eles foram super supportive, né? Eles ajudaram muito a gente a poder ir para lá de verdade, anteciparam parte do investimento para a gente poder comprar passagem, porque nem isso tinha dinheiro, né, para comprar a passagem aérea para ir para lá, porque tinha que embarcar também 2 semanas na sequência ali. Puta, foi super legal, assim, acho que eu não mudaria nada do que a gente fez até hoje, e acho que de certa forma construiu de novo muita resiliência, né, assim, a gente já passou por tudo, cara, sabe, então tá tudo bem, assim. E aí, que nem você falou, vocês passaram por 4 meses de aceleração, e eu sei que depois vocês saíram com $1 milhão de investidores, se eu não me engano, só que aí você acabou a aceleração e você quis mudar o modelo de negócios de novo, né? Qual é o ponto, né? Eu acho que quando você capta investimento por um propósito, né? Que é acelerar o negócio. Você não capta investimento se você não sabe exatamente onde você vai pôr o dinheiro para fazer alguma coisa, né? Então, a gente estava no momento ainda que era encontrar product market fit, que é entender se o nosso produto tinha realmente aderência com o mercado. Então, é um momento ainda de muita mudança, né? É um momento que você tem que realmente iterar o negócio muitas vezes para poder fazer dar certo, para poder encontrar a veia de crescimento de verdade. Então, a gente estava com tração, mas o produto não era perfeito ainda, né, para a gente poder acelerar de verdade. E a aceleradora, ela não existe senão para você ir lá, aprender um monte de coisa, ser exposto a um monte de gente e captar investimento, né? Então, no final de todo esse programa de aceleração, tem um Demo Day, que é um momento que você vai lá e faz o pitch para muitos investidores. Então, a gente fez o pitch. Foi muito legal, porque antes mesmo do pitch, a gente já estava oversubscribed na rodada, né? Então, já tinha investidores que queriam liderar a rodada, queriam fazer o que a gente investir no nosso plano. E aí passou 2 semanas, quando a gente começou a construir realmente os racionais das coisas, né, e executar a parte do plano, a gente se deparou com uma realidade que era muito diferente, né, assim, você já tinha realmente concorrentes crescendo mais do que a gente imaginava, e que o resultado não estava vindo, né, e não ia acelerar como a gente queria. E na prática, o que a gente percebeu naquele momento é que o lojista que a gente servia, ele tinha 2 caminhos. Ou ele monta o e-commerce dele, ou ele vai para o marketplace. O e-commerce no Brasil naquela época acontecia dentro de grandes portais, de grandes marketplaces. A gente falou, pô, esses caras são muito fortes, né? E eu estou gastando dinheiro aqui para adquirir o consumidor final e a conta não está fechando. Será que não tem um outro modelo para eu tentar usar o que esses grandes portais já construíram, né, de capilaridade, de relação com o cliente, de fidelidade, enfim, de toda a relação com o buyer, e eu fazer o lado do merchant, do seller, né? E foi aí que a gente decidiu pivotar. E foi super importante, na verdade, essa reflexão, porque, óbvio, nasceu o Olist, mas também a gente foi peitar todos os investidores de novo, né? Porque eles tinham acabado de investir em uma tese que na prática a gente estava mudando por completo, era uma virada 180 graus. E aí foi muito legal, assim, porque eu acho que aí quando você escolhe bem os investidores, não é pelo capital, né? Assim, são pessoas de verdade, né? Investimento é relacionamento, são pessoas que acreditam, que confiam, que entendem que você e o seu time vão colocar de pé aquilo que você prometeu, independente do que for. E todos, literalmente todos, voltaram para mim e falaram, Thiago, a gente investiu em você, em vocês, no seu time. Cara, a tese em si, a gente sabe que você vai mudar, vai pivotar, então toca a ficha, cara. Então ninguém, assim, deu para trás, ou não, me dá meu dinheiro de volta, porque a gente estava disposto. Eu fui lá com esse discurso, falei, ó, se não quiser tocar aqui com a gente, cara, eu te dou o dinheiro de volta e tá tudo bem, entendeu? E na prática, 100%, né? Assim, apoiou e queria até entender, pô, como eu posso te contribuir, então, para você, né, fazer isso acontecer. E, de novo, acho que a seleção do investidor ela é muito importante nesse sentido. E essa história, assim, a história de Solidário e Olist é uma história de sempre mudando o modelo de negócios, né? E eu queria perguntar para você como é que o empreendedor decide se é hora de realmente, não, a gente vai persistir nesse modelo ou a gente vai mudar completamente a empresa?
Como é que você toma essa Claro. decisão? Acho que todo negócio possui um playbook de métricas, né, de sucesso, do que é sucesso de verdade, ou do que é ser bem-sucedido, ou do que é fazer dar certo, né, independente do sucesso em si. E eu acho que o empreendedor, para ele estar muito conectado, né, e aderente à tese do seu negócio, ele tem que entender exatamente que métricas são essas, né, e eu falei um pouquinho lá no começo, não pode ser de vaidade, né, então tem que ser um negócio real, assim, e eu acho que nesse ponto a gente sempre teve essa conexão muito forte, assim, né? Então, pô, qual que é a métrica de sucesso da maior parte dos negócios? É receita, é margem, é o quanto você gasta, né, são coisas meio triviais, assim. Então, você tem que botar isso na ponta do lápis. Você tem que entender no seu perfil de negócio, é um SaaS, é um marketplace, o que é de verdade, o que eu tenho que olhar para garantir que eu estou no caminho certo, no trilho certo. Então, também não dá para simplesmente levar, sabe? Vou fazendo aqui o que eu estou fazendo e está tudo bem. Não. Pô, vai entender exatamente o perfil do seu negócio, que métricas você tem que olhar, que lentes você tem que olhar. Então, se é um SaaS, pô, tem que analisar cohorts, né? Você tem que entender as safras dos seus clientes, o quanto você gasta por safra, o quanto essa safra gera de resultado, se está tendo retorno de verdade ou não, se a margem para servir essa safra ela é relevante ou não, né? Então, acho que tudo isso faz parte, na verdade, de fazer dar certo um negócio. E eu acho que todo empreendedor tem que estar conectado com isso. O empreendedor que não olha para isso, em algum momento ele corre o risco de chegar, né, e olhar para dentro de casa e falar, caraca, construí um monstrinho, mas não um negócio, né? E uma pergunta relacionada também, o pessoal assim, que acompanha startups está sempre vendo captar investimentos e, ao mesmo tempo, eles também pensam isso em relação a métricas. Como é que você Uhum. vê essa relação? Você mesmo falou que estava precisando captar mais Claro. investimentos, e como é que você vê isso em comparação com Unit Economics? Perfeito. Eu acho que, antes de mais nada, né, assim, investimento, ele é uma função, ele é uma função catalisadora para o seu negócio, para o bem e para o mal. Então, se você sabe onde colocar o investimento com um economics que se sustente, muito provavelmente esse negócio tem a chance de crescer bastante. Se você não sabe, se você não tem um unit of economics que seja sustentável, que faça sentido, o risco é justamente você escalar uma equação ruim e degradar ainda mais aquilo que você estava fazendo. Então, por isso que na prática o investimento ele é feito em estágios, né? O primeiro estágio, ainda lá o seed ou pré-seed, é para você validar uma tese. O que eu falei do Product Market Fit. Então, é você entender se você tem um produto que tem aderência a uma dor, que tem um cliente que vai comprar, que vai pagar, ou como vai se dar essa relação de verdade. E a partir daí, sim, você começa a instituir as máquinas de aceleração do negócio. Não faz sentido você ter uma máquina de aceleração num seed, porque não é esse o modelo, né? Ainda é você descobrir o produto. Agora, quando você tem um produto, o próximo estágio é justamente você acelerar esse produto. E por isso que no Series A, a tese é você acelerar, né, o produto que você acabou de encontrar fit com o mercado. Então, aí você vai instituir a máquina de marketing, de vendas, de CS, de suporte, de produto, de engenharia, do que for, né, de RH, de pessoas. Muita gente, às vezes, começa a acelerar pra caramba, e a gente cometeu esse erro no início do Olist, mas não traz alguém para ajudar a acompanhar essa máquina de pessoas, né? E você olhar para pessoas como o grande ativo de verdade. E tem gente que leva muito tempo até colocar isso de pé. Então, eu acho que o investimento em estágios, ele te permite errar menos, diluir menos e, na prática, entender melhor como o seu negócio se comporta em cada um desses estágios. E aí as métricas, obviamente, elas vão mudando, né? Então, porque você ter sucesso no seed é diferente de ter sucesso numa série A, na série B. Então, e por isso que eu acho que hoje é bacana, porque tem tanto conteúdo por aí que dá para todo mundo ler, né? Se você tem um SaaS, de novo, se é um marketplace, ou o que tem muita gente que construiu sobre os diferentes estágios de negócio, quais são as métricas de sucesso, quem são os benchmarks da indústria, quais são os múltiplos. Eu acho que na prática, você me perguntou lá no começo, o que o empreendedor tem que fazer? Ele tem que ler. Você tem que ler pra caramba, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que conversar com gente que já fez, porque hoje está tudo disponível. E eu acho que isso é uma coisa que, na época da 500, né, da aceleração, é muito legal de você ver no Vale do Silício. Todo mundo lá está aberto para conversar com você, e eu acho que esse é o bacana do Vale. Na prática, os nós, né, é uma teia muito grande, assim. Então tem muitos nós na teia, assim, todo mundo meio que se conecta com todo mundo e está aberto e participa e co-investe. E eu acho que a gente está vendo isso no Brasil, óbvio, não de agora, mas já de alguns anos, muito forte. Então o empreendedor, para estar nesse mundo, ele tem que estar disposto a fazer isso. E como você falou, em 2015 vocês participaram da aceleração da 500, e aí também teve que convencer os investidores, e finalmente o Olist nasceu. Passou de Solidarium para Olist no modelo que a gente conhece hoje.
Eu ia justamente perguntar, para quem não conhece o Olist, se você puder explicar um pouco como é que funciona, que vocês começaram como conectando empreendedores a marketplaces Sim. e desde então já evoluiu muito, né? Então, como é que o Olist funciona hoje? Perfeito. O Olist é uma ferramenta de vendas, né? A gente ajuda lojistas a vender mais. Basicamente é isso, independente de qual canal ele vai vender. O ponto é, a gente precisava começar de algum jeito. Como eu falei, né? Hoje a gente, e naquela época a gente entendia que o lojista tinha dois caminhos para poder digitalizar o seu negócio. Então, de um lado, ele montava o e-commerce dele, e ele vai ter que aprender a fazer tudo de ponta a ponta, né? Da aquisição do cliente lá no Facebook, no Google, onde for, o relacionamento, a logística, tudo, né? O suporte. Não é trivial isso, né? Então não é natural alguém que tem um balcão, uma loja física, vai montar toda essa operação. Então é uma nova unidade de negócio, para muita gente está muito longe, muito distante. E o outro caminho era vender em grandes marketplaces. O Brasil é um país que o e-commerce é extremamente fragmentado, então para você alcançar o sucesso e pelo menos uma exposição máxima, né, capturar o resultado máximo nesse mercado, você precisa interagir com múltiplos marketplaces. E é super complexo, porque cada um deles tem requisitos específicos de categoria, de título, de atributos, do que for, assim, né, para você estar no topo da busca. Então, a gente entendeu que aqui era o melhor caminho para começar, porque 80% do mercado estava nos grandes marketplaces. A gente falou, pô, por que não simplificar tudo isso? Então, o Olist nasceu para tentar simplificar essa presença em grandes marketplaces, abstraindo todos esses pré-requisitos e contextos e conceitos, né, que o lojista precisa aprender para performar muito bem, e entrega isso na palma da mão, de forma muito simples, para o lojista poder operar. Então hoje, na prática, a gente faz gestão do estoque, do preço, saque, troca, devolução, conciliação financeira, o pagamento, tudo passa pelo Olist. Por 5 anos a gente não fez nada além disso, né? Acho que esse também foi um outro aprendizado importante. Acho que a gente sempre teve a vontade de fazer mais coisas, mas a gente sabia que se a gente fizesse antes da hora, ia gerar muito mais ruído do que resultado. Então a gente não olhou para o lado. Por 5 anos a gente fez uma única coisa, e hoje o Olist é líder de mercado para vender em marketplace por conta disso. Então a gente não olhou para o lado, fez isso, construiu um produto robusto, trouxe o time que precisava e cresceu muito ao longo desse período, né? E isso nos permitiu pensar em outras coisas. Então o Olist de hoje é muito diferente do Olist de 5 anos atrás. E muito porque a dor do lojista também foi evoluindo. Na prática, Mari, a gente sempre tentou servir o lojista com um propósito muito parecido. Era ajudar ele a vender mais. Na loja era isso, na distribuição depois era isso, o marketplace era isso, o Olist agora é exatamente isso. Mas acho que agora a gente tem um modelo de negócio muito mais aderente. Não que não mudou, não. O Olist mudou bastante, acho que de quando a gente começou, né? Porque o mercado mudou. Na época que a gente começou em 2015, sucesso era publicar produto na internet. Independente do que, eu pegar esse microfone, vou publicar na internet e vender o microfone. Porque na época era um oceano azul mesmo, não tinha microfone na internet, então você publicava, você vendia. Hoje não, hoje tem 300 tipos de microfone diferentes, de 400 diferentes fornecedores diferentes, de regiões diferentes que querem entregar hoje ou amanhã. A qualidade da descrição é diferente. Então, assim, mudou muito, na verdade, o fator do que é sucesso, inclusive, no nosso mercado. Então, a empresa teve que também se ressignificar ao longo de todo esse período para justamente continuar na liderança desse mercado. E à medida que vocês foram crescendo, vocês também foram captando mais investimentos. Ao todo, o Olist captou, se eu não me engano, mais de 300 milhões de dólares com fundos como o SoftBank, o banco Goldman Sachs, e vocês foram captando até virar um unicórnio em 2021. Ia te perguntar o que mudou para a empresa e para você depois desse status que vocês receberam? Eu acho que na prática a responsabilidade só aumenta, né? Então a gente sempre foi muito disciplinado no uso de capital de investidor e sempre captou o que a gente precisava para poder continuar crescendo. Nunca mais, nunca menos. Tanto é que a gente sempre fez uma rodada a cada ano, né? Porque essa foi a demanda de capital do negócio para ele continuar acelerando. A gente sempre viu oportunidades de continuar acelerando, então por isso que a gente captou. Eu acho que hoje o que muda é que a gente tem um poder de impacto muito maior na indústria e agora, né, de certa forma, a gente pode sonhar talvez até mais longe, né, com produtos e serviços complementares ao que a gente fazia no passado. E por isso a estratégia do Olist, aí mais ou menos há uns 3 anos atrás, quando a gente captou a primeira rodada com o SoftBank, que foi a série C, naquela época foram 190 milhões de reais. A gente passou a construir uma estratégia de ecossistema.
Porque na prática a dor do lojista ela é muito mais ampla do que só vender em um marketplace, ou ter sucesso no marketplace A, B ou C. Ele tem dor ao movimentar a caixinha usando correios, né, que não tem o SLA que ele precisa muitas vezes. Ele tem dor ao ir no banco e o banco vai tentar score o crédito contra o CNPJ dele. O CNPJ dele não tem história nenhuma, né? Então como que vai ter crédito? Ele tem dor ao montar o e-commerce. Tem N dores, né? Ao comprar e não compra do melhor fornecedor. Então acho que na prática o que a gente quer fazer hoje com o Olist é virar esse sistema operacional do lojista. É simplificar muito a operação do negócio dele. E muito da tese atual do Olist, né, de sistema operacional, é trazer tudo isso para dentro de casa e oferecer a melhor experiência possível para esse lojista, né, seja com ferramentas e sistemas proprietários, seja ferramentas que entraram no nosso ecossistema por meio de M&A, ou seja parceiros. Né, a gente continua mantendo uma relação de parceria com um monte de empresas hoje que de alguma forma também concorrem com a gente, né, e esse é o mercado de hoje, na verdade. Né, e por isso que a gente anunciou recentemente, além da rodada, alguns M&As. As fusões elas foram e são importantes como forma até de acelerar essa nossa presença no mercado, porque na prática, né, o RP, a gente anunciou a aquisição do RP, o Tiny, que é uma empresa fantástica, 10 anos de história. Construir um RP no Brasil leva 10 anos, a gente não tem uma década. Né? Então, quando você não tem uma década, o que você faz? Né? Você se junta com alguém que tem ou que é referência de verdade. Né? Então, acho que isso faz parte, inclusive, do playbook de hoje. Então, né, o capital também não é simplesmente para seguir fazendo o que a gente estava fazendo. Né? Acho que tem muitas outras oportunidades que nesse momento a gente pode tocar. Como você estava falando, vocês fizeram uma série de aquisições para expandir as verticais que vocês atendem. Vocês compraram Tiny RP para gestão, compraram Pax para logística. Uhum. E a cada momento que vocês vão comprando, vocês também vão adicionando concorrentes, né? Por exemplo, Mercado Livre tem um serviço próprio de logística, Sim. mas também é parceiro de vocês na frente de marketplaces. Como é que é essa relação e como é que você vê essa concorrência? Esse é o nosso mercado de hoje, né? Eu acho que é impossível você construir uma relevância, né? Uma posição relevante no mercado se você não tiver, por exemplo, logística. O Olist nunca seria um player relevante se ele não resolvesse o próprio problema de logística. Então a gente consome hoje os serviços de logística do Mercado Livre, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma malha própria para poder fazer coleta, para poder fazer consolidação, para depois poder consumir o deles, por exemplo. E isso é válido também para a B2W, isso é válido também para a Via Varejo, para vários outros players no e-commerce do Brasil. E também é para o RP, também é para a ferramenta de e-commerce. Na prática, a gente entende que o nosso ecossistema, o nosso sistema operacional, ele tem que continuar sendo conectado com todo mundo. Porque é importante a gente entregar a experiência que o cliente espera, que o lojista espera. Então, se ele quer usar o RP A, B ou C, independente do Tiny, tá tudo bem. Se ele quiser usar a plataforma A, B ou C de e-commerce, independente de venda, que é a nossa, tá tudo bem também. Né? Ou além da Pax, outra solução, não tem problema. Acho que o importante é servir esse lojista no melhor nível de serviço possível e ajudá-lo a alcançar o sucesso. Se essa é a realidade, né, se para isso ele precisa de outro RP ou de outra empresa, tá tudo bem também. Até porque a gente entende que o mercado é grande o suficiente, Mari, para comportar múltiplas empresas. Tanto em marketplaces, quanto em RPs, quanto em plataformas de e-commerce, a gente entende que existem múltiplos winners, na verdade. Não, a gente não acha que vai ter uma única empresa que vai dominar marketplace, vai dominar ERPs, vai dominar... Não tem. Né? Acho que é um mercado tão fragmentado, com tantos perfis diferentes de negócios, de empresas, que está tudo bem. Então, acho que boa parte da nossa estratégia hoje, ela passa por também coexistir com todas essas empresas e investir junto com muitas delas. Né? A gente tem plano de investimento casado com empresas que a gente muitas vezes concorre, direto ou indiretamente. E esse é o mercado de hoje. Né? Acho que mais e mais ele tende a se entremear, assim, né? Os diferentes produtos. E é um pouco da realidade da tecnologia. APIs, né, essa lógica de protocolo de integração permite isso, né? Então tá todo mundo integrado com todo mundo, e até por isso que na nossa visão o futuro, a diferenciação de futuro de qualquer negócio como o nosso não está em ter mais conexões, ou ter mais integrações, ou ter mais features, né? Então eu não vou ser melhor do que o concorrente A, B ou C por isso, eu vou ser melhor se eu entregar mais inteligência para o meu cliente. Na prática, eu acho que o moat, a estratégia de defesa, não só ataque, mas defesa no longo prazo, passa por inteligência, que é o data, que é o que você tem de propriedade ali, de verdade, e você constrói inteligência a partir disso, que é o que a gente está, obviamente, focado. O futuro do Olist passa por ser a ferramenta que é o sistema operacional que entrega inteligência para o lojista performar melhor do que a vizinhança. Acho que esse é o grande foco.
E eu ia te perguntar hoje um retrato atual do Allist em termos de lojistas conectados, Uhum. produtos, funcionários, faturamento ou valuation. Você puder traçar um quadro do Allist hoje? Legal. Bom, os dados são públicos, né? A gente recentemente fez a divulgação da nossa rodada, então a empresa na última rodada foi avaliada em 1.2 bi de dólares, né? E eu te falei, né? A gente nem olha muito para isso durante o dia a dia, a gente olha mesmo para a execução, para a entrega, né? Hoje a gente tem mais de 30 mil lojistas usando entre ERP, plataforma, né, ferramenta de e-commerce, fora a nossa plataforma de e-commerce global, que hoje são mais de 100 mil clientes usando, né, em 180 países. Então, eu acho que a gente acabou ganhando uma capilaridade muito grande, né, com o nosso com o lojista que usa o Allist, em diferentes setores também, né? Então a gente tem clientes hoje em RP, em plataforma de e-commerce, em marketplaces, em logística, agora começando acesso a capital, né? Então crédito para esse lojista poder comprar melhor, para poder vender melhor, tem muita coisa legal começando. Hoje a gente está com 1.500 colaboradores, né, ao todo, em todas as empresas, contando com, né, pessoas que estão no CD, até nos escritórios, de Tiny, de venda, de Olist, de tudo, né? De Olist Store. E eu confesso que eu acho que já é bastante, assim, né? Assim, gente, a gente começou com 5 pessoas lá atrás. Ano passado foi o ano que a gente deu o grande salto, né? A gente saiu de 500 pessoas para 1.500 pessoas. E eu acho que isso também trouxe um grau de complexidade maior, assim, para o negócio. Então, é interessante o quanto a gente tem que continuar mudando para poder botar o negócio no eixo, né? Porque a estrutura muda, o org chart tem que mudar também. E eu ia te perguntar os planos futuros para o Allist. Assim, você falou dessa expansão primeiro para ERP, depois para logística, você falou de inteligência de dados. Como é que você olha o Allist do futuro e tem alguma projeção assim de número de lojistas e produtos que vocês querem alcançar? A gente não divulga muito, né, algumas informações hoje, mas o grande, acho que o futuro do Olist passa por data, por construir essa inteligência proprietária a partir dos diferentes produtos. Eu acho que uma coisa que a gente vê muito forte no Olist, Mari, é essa visão convergente de tudo que a gente está fazendo, né, assim, sinérgica para o lojista. Hoje o lojista ele está imerso em uma colcha de retalhos. Ele usa assim, dezenas de serviços, de prestadores de serviços, de software, de sistemas diferentes, e ele tem que descobrir o melhor jeito de fazer isso. Quem está nos ouvindo aqui é lojista, sabe o que eu estou falando, né? Na prática é super desafiador você ter uma operação que conecta múltiplos canais no online, no offline, que roda logística, que toma crédito. Nada é conectado hoje, né? Então, assim, é muito desafiador. Então, eu acho que o benefício da gente ter construído todo esse ecossistema é que a gente pode fazer isso de forma integrada, é exatamente essa a tese, né? Então a gente acredita muito no lojista trabalhar com um tipo de catálogo só, um tipo de precificação só, um tipo de estoque só, e a gente poder alavancar a inteligência a partir disso, independente do sistema que ele está usando, se é o e-commerce, se é o PDV, se é o que é, né? Independente disso. Então, acho que esse é o grande futuro, e não limitado ao Brasil, né? A gente começou a colocar o pezinho fora do Brasil, acho que está sendo uma experiência super interessante, né? O primeiro país que a gente elegeu é México, para internacionalizar o negócio, e é um mercado muito diferente do nosso, tem algumas similaridades, né? Um mercado fragmentado, primariamente o lojista é offline, então tem muita similaridade, mas ao mesmo tempo a cultura é outra, né? O contexto de mercado é outro, então a gente entende que o Olist ainda tem um caminho longo pela frente aí, fora do Brasil também. E ainda falando de futuro, Thiago, eu ia te perguntar também de IPO, se é algo que vocês têm na mente ou vão seguir fazendo rodadas de captações privadas mesmo? Eu acho que hoje a gente ainda entende que tem muito dever de casa, assim, sabe? Muita tarefinha pra gente cumprir, pra gente pensar no IPO. Então não é algo que faz parte do curto prazo da empresa. Obviamente a gente já discutiu isso, discute isso de vez em quando, mas acho que o grande foco ainda é construir essa experiência que eu te falei para o lojista, né? Focar no produto de verdade, na experiência dele dentro desse ecossistema todo que ainda não está integrado. Né? Todos esses movimentos que a gente fez recentemente de M&A, eles são ainda muito recentes na história da empresa, e eu acho que a gente precisa garantir que tudo isso se converse de verdade, que faça parte de um mesmo negócio de verdade, né? Então acho que ainda está longe, sabe, Mário, da gente pensar em IPO, e acho que a gente hoje tem excelentes sócios que nos permitem, né, também poder pensar, não é nem com calma não, é com consciência no momento certo.
né? Então o momento não é esse, definitivamente, né? Acho que o nosso mercado é um mercado muito dinâmico, o mercado neste momento é um mercado que ele tá difícil, né? Acho que para todo mundo no mundo público. Então, a gente tem um benefício de estar privado, de estar aqui focado no nosso, sem nenhum tipo de ruído de fora. E ainda assim tem ruído, né? Ainda assim, mesmo a empresa privada, ainda assim gera ruído de vez em quando. Então acho que a gente já tem desafio o bastante no prato, assim, para poder executar nesse momento. E aproveitando que você falou de desafios, queria fazer uma retrospectiva. Durante toda essa trajetória, qual que você acha que foi o momento mais difícil e como é que você superou esse momento? Acho que tiveram vários momentos, né, desafiadores, eu contei alguns aqui já, né, de ter quase quebrado, de, pô, chorar à noite. E aí teve um na história do Olist que foi super interessante, que é, é, foi super único, assim, na história. Nunca mais aconteceu, graças a Deus, mas logo no primeiro ano de Olist, a gente estava crescendo muito. O nosso time era um time ainda muito pequeno, muito enxuto. A gente fechou o primeiro ano com 15 pessoas naquela época, né? Saiu de 5 para 15. Putz, eram pessoas que estavam ali para fazer, acontecer, mas nunca tinham feito um negócio com a escala do Olist antes, né? Ou com o ritmo de crescimento do Olist antes. A gente estava crescendo uma média de 20% por semana na época, e para quem é de tecnologia vai entender o que eu estou falando, mas a gente tinha um monolito, né? Que era um sistema único, assim, que era tudo conectado, né? E bem entremeado, assim. Então, o dia de fazer deploy, a galera parava para rezar ali, ó, vai fazer deploy agora, puta, vamos garantir que o negócio vai dar boa. E ao mesmo tempo a gente estava crescendo muito, e a gente sabia que a gente tinha que sair desse formato para um modelo de microserviços, descentralizado, e a gente começou a fazer isso com certa calma, com planejamento, e levou quase 8 meses. O problema e o porém é que a gente não combinou com o ritmo de crescimento do negócio, né? Um mês antes da gente fazer a migração, o banco de dados travou, né? Simplesmente ele não funcionava mais. A gente perdeu quase 80% da receita do dia para a noite, ficou quase 3 meses, na verdade, sem receita. E detalhe, a gente estava captando a série A de investimento naquele momento. Então, assim, estava tudo indo muito bem e de repente estava tudo indo muito mal. E aí eu acho que foi super interessante, porque o grande aprendizado, bom, beleza, planeja com um pouco mais de antecedência, a gente aprendeu sobre migração, esse é o aprendizado prático. Mas de verdade, a gente não perdeu nenhuma pessoa naquela época, o investidor que ia liderar a rodada liderou a rodada, então acho que tudo volta, né, por selecionar as pessoas certas para estarem com você. Eu lembro que era desolador, na verdade, as reuniões que a gente tinha naquela época de Olist, porque, não tinha muita perspectiva de resolver o problema técnico, né, levou 3 meses, foi difícil. Mas ao mesmo tempo a galera estava toda engajada em fazer acontecer, em querer ajudar, em estar ali disponível, e eu acho que isso foi muito legal, porque a gente traz até hoje no Olist. Não interessa o que a gente está passando, cara, sempre passa. Entendeu? Acho que bora olhar para o futuro juntos, bora garantir que a gente tem um alinhamento de propósito. O investidor naquela época era a Redpoint, que liderou a nossa série A, que é um super investidor, e eles trouxeram exatamente esse discurso. Falou, Thiago, tá tudo bem, cara, a gente já passou por isso antes com outras empresas, a gente acredita em você, confia em você, a gente acredita no negócio que você está construindo, então vai passar. Eu acho que isso sempre trouxe muita confiança para o que a gente estava fazendo. Então, acho que nessa retrospectiva esse foi um momento desafiador. Assim. Tiveram vários outros, né? Mas esse sempre me vem à mente porque não é trivial, né? Você passar por isso. E também você já foi de pequeno empreendedor a grande empreendedor, tanto na loja física da Solidarium, quanto na Solidarium Online e depois na Olist. Ia te perguntar o que tem de diferente entre administrar uma empresa pequena e administrar uma empresa hoje do tamanho da Olist, com 1.500 funcionários. Eu acho que muda, sem dúvida, o tamanho da responsabilidade e o quanto de peso você carrega ou não nos ombros. Né? Então, na prática, você pode ser muito pequeno e colocar todo o peso do mundo nas suas costas, pode ser muito grande e colocar de novo todo o peso do mundo nas suas costas. Acho que o ponto é o quanto isso vai te limitar. Né? Então, acho que eu aprendi muito ao longo dos últimos anos que se a gente quisesse realmente fazer dar certo, tinha que ter gente muito boa, muito melhor, e eu acho que essa talvez tenha sido a grande mudança. Hoje, eu estou cercado por pessoas que eu facilmente trabalharia para elas, facilmente. E eu acho que esse é um bom teste, né? Toda vez que a gente fala isso, parece meio romântico, contratar pessoas melhores do que você, tá bom, Thiago, todo mundo fala isso. Beleza, então eu tenho um desafio para você. Né? Eleja quem é a pessoa que você mais admira no mercado, contrate ela. Como que você vai fazer isso? Que estratégia você vai usar? Como você vai convencer? Como você vai garantir que essa pessoa vai estar inspirada trabalhando com você? É super difícil, na verdade. Eu comemorei muitas vezes mais
trazer as pessoas que estão no meu time hoje do que uma rodada de investimento muitas vezes, entendeu? Porque eu sabia que ter aquela pessoa no meu time ia mudar toda a história do negócio. E eu acho que essa talvez tenha sido a grande diferença do que era lá naquela época atrás, na Solidarium e agora. Né? Acho que eu tenho pessoas que me ajudam a construir um negócio que eu nem estou imaginando muitas vezes. Então tem muita coisa acontecendo no Holistic que não passa mais por mim e nem deveria realmente passar mais. Então, eu acho que essa, na retrospectiva, foi um grande aprendizado também. Você, ao longo da experiência, da evolução, tem que ir tirando vários chapéus. Né? E aí, assim, tirar um chapéu de produto, tirar um chapéu comercial, é tirar de verdade. Não adianta também você passar o chapéu para alguém, mas o tempo todo tá ali, assim, né? Não funciona. Então, você tem que contratar alguém que resolva o problema. Se tudo que você, naquela posição, a pessoa faz, você tem que validar, tem um problema. Né? Então, acho que essa assim, é uma condição, na verdade, para você poder escalar o seu negócio. E ainda falando de relações, assim, uma curiosidade. Os seus pais ainda empreendem? Eles conversam com você sobre empreendedorismo agora no estágio atual da Ulist? A gente conversa um pouco, não mais, né? Eles não empreendem mais. Acho que a vida castigou bastante, assim, né? Meu pai principalmente. Hoje eu né, tô muito próximo deles, obviamente, né? E eles muito próximo de mim. Acompanham muito a história do Olist e acho que minha mãe e meu pai, eles são talvez os maiores torcedores ali do que tá rolando na nossa história, né? Tanto é que às vezes eu posto alguma coisa, minha mãe, parabéns, filho, é isso aí, muito legal. E é super bacana, na verdade, né? E a galera toda conhece, assim, meus pais, eles vão lá no Olist de vez em quando e tal. Então, eles estão muito próximos, mas não empreendem mais. E vocês ainda trocam, assim, algumas figurinhas de negócio? De vez em quando sim, de vez em quando sim. Acho que mais distante agora, assim, né? Pelo momento que a empresa está passando. E os nossos leitores e ouvintes também sempre querem saber o que os nossos entrevistados leram ou estão lendo, né? Ia te perguntar quais que são os seus livros de cabeceira. Legal, eu acho que o último livro que eu gostei muito de ler foi o Hard Things About Hard Things, né? O lado difícil das situações difíceis. Eu acho que toda empresa passa por momentos muito desafiadores e você enfrentar isso de frente é sempre a melhor forma, né? Então acho que o livro ele conta, né, vários casos ali e momentos desafiadores na história de um empreendedor ou de uma empresa e eu gostei bastante, recomendo para um monte de gente ler e na prática acaba ajudando pra caramba, assim. E, Thiago, para finalizar, eu ia te perguntar qual conselho que você gostaria de ter recebido lá no começo da sua vida empreendedora, assim, quando você montou lá aos 19 anos a sua loja de shopping, qual conselho que você gostaria de ter ouvido e que você deixaria também para quem nos assiste ou está nos ouvindo? Eu acho que essa lógica de se cercar de pessoas melhores do que você, seja com mentores ou com pessoas no time, ou até compartilhar. Eu sou single founder, né? Assim, tive um único founder na história inteira. E eu acho que eu daria uma dica para mim lá no começo, falando, pô, por que você não se associa a alguém, né, que talvez já tenha feito ou que também, né, adore isso tudo que você está fazendo e tem vocação, tem talento, né, também é inteligente para fazer junto com você. Eu acho que essa é uma recomendação para todo mundo que quer empreender hoje, porque na prática empreender com mais alguém, né, é um ombro para você poder, pô, junto ali, né, descobrir as coisas, ir pro quadro branco e resolver o problema. Sozinho é sempre mais difícil, né? Então acho que se cercar de pessoas muito melhores, seja como sócios, time, parceiros, mentores, investidores, acho que é um ótimo conselho, assim. Eu com certeza talvez teria começado diferente, né, se eu fosse recomeçar agora, né? Uhum. Ótimo, Thiago. De novo, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Valeu, obrigado, foi um prazer. Espero que o pessoal tenha gostado aí.